Olá, semioticistas, dando continuidade à nossa análise do fragmento. Hoje nós vamos tratar dos motivos, ou o motivo. Bom, é necessário fazer a leitura do fragmento que nós estamos analisando, a releitura, na verdade. O fragmento diz assim: Imagine uma alta muralha na noite. A meia altura, uma janela. Barras na janela. Uma das barras cerrada. Lençóis amarrados com nós ao longo do muro. Um homem pendurado nos lençóis. O medo. Imagine agora um bosque. A corrida desenfreada do homem entre as árvores. Seu desaparecimento na noite. E, enfim, relacionando ao motivo, diria que todo intérprete, procedendo a uma primeira operação de abstração, reconhecerá que o que está narrado no trecho em pauta, ele pode ser condensado sob o termo fuga. Esse segundo patamar de reconstrução do sentido também é falsamente evidente. Um leitor ingênuo, vindo de outro lugar e sem a competência cultural requerida, ele poderia reconstruir a cadeia figurativa e concluir, entretanto, que essa gestualidade do homem tem outras funções. Talvez ele vá a um encontro, ou faça escalada, ou esteja dirigindo-se à padaria, etc. Assim, mais geral e mais abstrato do que o precedente, porque confere ao sentido uma meta e está aberto a um maior número de potencialidades semânticas. Esse nível de leitura é denominado temático e já consiste em dar sentido ao sentido. Reconhecido e isolado como tal, esse nível temático, nesse caso a fuga, ele pode receber múltiplas realizações figurativas, diferentes, quando ocorre a discursivização, e dá origem a uma infinidade de textos. Ele se apresenta, pois, como um motivo, isto é, uma sequência narrativa mais ou menos cristalizada, relativamente fechada em si mesma, parcialmente autônoma, reconhecível pela estabilidade de sua estrutura e pela variabilidade das manifestações figurativas que ela possibilita. A significação do motivo fuga se presta, desse modo, a uma grande diversidade de narrativas possíveis, cujo herói poderia certamente ser um prisioneiro ou um Fabrício del Dongo, mas também um leitor, um turista ou um sonhador. Dando continuidade, vamos tratar do esquema. Se nós examinarmos mais de perto esse motivo da fuga, como por um efeito de zoom, nós percebemos que a sua significação, aprendida em um nível de generalidade mais elevado, não pode ser separada da cadeia de pressuposições e consequências que determinam o seu sentido, e no qual ele se insere como um momento particular. Assim, a fuga pressupõe uma sanção preliminar, ela própria decomponível em subunidades que podemos reconstituir de trás para diante, tais como o aprisionamento, a condenação, o julgamento, a instrução, sequência global em que o sujeito é submetido ao veredicto de um outro sujeito que tem autoridade sobre ele. A sanção, por sua vez, pressupõe a realização de uma ação, provavelmente transgressiva ou
em todo caso, assim julgada, em relação ao universo de valores e as normas estabelecidas no meio social. A ação do sujeito pressupõe, por sua vez, uma certa competência que lhe permitia agir como ele o fez. E essa competência pressupõe, enfim, um contrato preliminar, explícito ou não, entre o sujeito, então virtual, e uma instância, que é uma personagem, uma instituição ou uma sociedade, etc. E essa instância promove, assume e garante o universo dos valores de referência, em função dos quais o contrato é estabelecido e a ação avaliada. A semiótica narrativa nomeia essa instância o destinador. Inicial, quando ele delega um fazer, final, quando sanciona. Essa cadeia de pressuposições lógicas, no caso particular da fuga, permite dar conta facilmente do contexto extenso que é constitutivo de sua significação. Ela pode também ser lida no sentido inverso, na ordem das sucessões, partindo do contrato e indo em direção à sanção. O encadeamento comanda, então, a previsibilidade discursiva e se apresenta, de maneira mais geral, como um vasto esquema cristalizado pelo uso cultural, conhecido sob o nome de esquema narrativo canônico, com suas 4 sequências tipo. Primeiro, a sequência da manipulação e do contrato, primeiramente, em que o destinador leva um sujeito a crer ou não crer nos valores inscritos nos objetos. Ele é a garantia desses valores e, em seu nome, ele investe o sujeito de um mandato para realizar a ação e realizar-se por meio dela. Segunda sequência, a sequência da competência, em que o sujeito adquire o desejo, a convicção, o dever, o saber e o poder, necessários para agir, em conformidade ou em ruptura com os valores. Terceiro, a sequência da ação propriamente dita, a da performance, em que o sujeito realiza ou não realiza, ou realiza ao contrário, a ação, tendo em vista os valores de referência. E a quarta sequência, a sequência, por fim, da sanção, que é a do retorno do destinador, em que este reconhece, avalia, recompensa ou pune o autor das ações realizadas. Tal esquema se apresenta como um modelo narrativo estereotipado. Ele organiza, frequentemente, entre inúmeros outros exemplos, as séries televisivas americanas e permite ao espectador reconstituir o conjunto da narrativa em qualquer momento em que ele entre na história. Amplamente transcultural, não tem, contudo, o estatuto de um universal narrativo. Considera-se, isso sim, que ele resulta da praxis enunciativa de comunidades linguísticas e culturais que o cristalizaram pelo uso como um primitivo, sempre disponível e convocável para engendrar ou interpretar a organização e a finalização dos percursos narrativos. Como tal, ele aflora em sua globalidade e é convocado pelo leitor quando se dá a interpretação semântica do motivo da fuga e da rede figurativa que o formou. Ele conduz, então, a um novo nível de análise, ao chamado
nível semio-narrativo.